Olá, tudo bem? Nosso trabalho é sobre o papel do ferro na determinação sexual do embrião, composto por mim, Carlos Eduardo, pela Júlia Demarche, Laís Gabriele, Lívia Gura e Sara Patriota. O artigo escolhido tem como título A deficiência materna de ferro causa a reversão sexual de macho para fêmea em embriões de camundongos. Ele foi publicado na Nature e escrito pela Naoki Okashita, Ryo Maeda, Shunsuke Sasaki e outros pesquisadores. E escolhemos ele por trazer uma ideia muito interessante e curiosa que demonstra uma nova função vital do ferro, além daquela relacionada ao transporte e o armazenamento do oxigênio, e do papel em proteínas nas mitocôndrias para a produção de energia, que seria a participação na formação sexual dos machos, trazendo novos entendimentos e impactos que esse elemento tem no organismo dos mamíferos e aumentando ainda mais a importância dele na nutrição materna. Primeiramente, a determinação sexual em mamíferos é um processo biológico altamente regulado, responsável pela diferenciação das gônadas embrionárias em testículos ou ovários. Em indivíduos geneticamente masculinos, ou seja, os portadores do cromossomo Y, esse processo depende principalmente da ativação do gene SRY, que em inglês a sigla significa Sex Determining Region Y, que seria a região de determinação sexual Y. E ele é considerado o principal gene determinante do sexo dos machos, e com a expressão adequada dele ao desencadeamento de uma cascata molecular que promove a formação dos testículos e a diferenciação das células de Sertoli, que são fundamentais para o desenvolvimento do sistema reprodutor dos machos. E nas últimas décadas, diversos outros estudos demonstraram que a determinação não depende apenas na presença dos cromossomos sexuais, mas também de mecanismos epigenéticos que regulam a ativação e o silenciamento gênico durante o desenvolvimento embrionário. E um exemplo importante é a marca epigenética H3K9M2, que está associada a esse silenciamento do gene SRY até o momento em que vai ter um gatilho metabólico para a diferenciação do sexo. E é nesse momento em que vai aparecer uma desmetilase chamada KDM3A, e é ela que vai fazer a remoção dessa marca supressora e permitir, a partir desse gatilho, que tenha transcrição desse gene. Entretanto, a desmetilase KDM3A, ela necessita do ferro na forma ativa, que é o ferro ferroso, como um cofator para exercer sua função, ao qual a função dessa desmetilase é remover a marca repressora do gene SRY, ao qual a marca repressora é feita pela dimetilação da lisina 9 da histona H3. Portanto, se a desmetilase não consegue exercer seu papel, a marca repressora continua ativa, o gene SRY permanece reprimido e o desenvolvimento das gônadas masculinas ficam prejudicadas. Logo, tendo em vista a importância do ferro como cofator para essa desmetilase, o objetivo do estudo, então, é avaliar a deficiência materna de ferro, se isso pode interferir na ativação do gene SRY e causar alterações no desenvolvimento sexual de embriões. Em relação à metodologia e aos experimentos in vivo e in vitro descritos no artigo, inicialmente os autores avaliaram a expressão de genes e de proteínas envolvidos na incorporação, na produção e na excreção de ferro durante o período embrionário da determinação sexual. Foram analisados genes TFRC e SCARA5, relacionados à incorporação intracelular de ferro, os genes STIP3, CLC11A2, NCOA4 e HMOX1, relacionados à produção de ferro, e os genes CLC40A1 e HEF, responsáveis pela excreção do ferro. Para essa avaliação, foram isoladas células gonadais e realizadas análises de expressão gênica,
por RT-qPCR, imunofluorescência, imunoblotting e ICP-MS, que é a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado. Em seguida, foi desenvolvido um modelo animal com deleção do gene TFRC, responsável pela internalização do complexo transferrina-ferro, especificamente em células somáticas gonadais embrionárias. Nesse caso, foram avaliados os níveis de ferro intracelular, as modificações epigenéticas em estonas, a expressão do gene SRY e o desenvolvimento gonadal dos animais modificados. Para investigar diretamente os efeitos da deficiência de ferro, os autores estabeleceram um sistema de cultura in vitro de gônadas embrionárias obtidas de camundongos em estágio inicial de desenvolvimento. As culturas foram submetidas ao tratamento com deferoxamina, um quelante de ferro, e outros experimentos complementares, como suplementação de ferro, expressão induzida de SRY e inibição farmacológica ou genética de modificadores epigenéticos. Os pesquisadores também avaliaram os efeitos da deficiência materna de ferro in vivo, por meio de 2 modelos experimentais. No primeiro, induziram a deficiência aguda de ferro em fêmeas prenhes, utilizando deferazirox, um outro quelante de ferro, administrado durante o período crítico da determinação sexual embrionária. Em outro modelo, as fêmeas receberam uma dieta deficiente em ferro antes da gestação e durante o desenvolvimento embrionário. Agora, nós iremos falar um pouco sobre o que o estudo investigou. A pergunta norteadora foi: existe um diálogo direto entre o metabolismo do ferro e a desmetilação de estonas na determinação do sexo? Primeiro, os autores observaram que durante a fase crítica de definição do sexo, as gônadas masculinas elas acumularam o ferro ativo. E depois, ao testarem a falta de ferro in vitro e em modelos genéticos, os pesquisadores notaram que as marcas de repressão do DNA não foram removidas. E sem essa limpeza, o gene SRY permanece silenciado. O dado mais impressionante desse estudo foi a plasticidade fenotípica, que demonstra que ao deletar os genes da incorporação de ferro ou também induzir a deficiência nutricional nas mães, o embrião, que já era geneticamente determinado como macho, com cromossomo XY, ele não consegue sustentar a via masculina. Isso demonstrou um aumento na proteína SOX9 e também o surgimento do marcador FOXL2, que é um marcador feminino. Isso resultou no nascimento de indivíduos XY com ovotestes ou até mesmo a reversão sexual completa, apresentando apenas os ovários. Os níveis de ferro abaixo de 40% inviabilizam a via masculina. Então, foi feito um tratamento com quelante de ferro, que é o DFO, que visava ali melhorar essa deficiência nutricional. Esse tratamento mostrou uma redução da expressão do gene SRY para 20% do grupo controle e também um aumento nos níveis do H3K9ME2, que seria uma falha na desmetilação, e também ali o surgimento do marcador ovariano FOXL2 em gônadas XY, mesmo com o tratamento de quelante de ferro. Então, em resumo, o estudo resultou no nascimento de indivíduos XY com ovotestes ou até mesmo a reversão sexual completa, apresentando apenas os ovários. Então, recapitulando, a principal ideia da discussão é que o ferro tem um papel muito maior do que apenas participar da hemoglobina ou do transporte do oxigênio. Nesse artigo, os autores mostram que os níveis de ferro dentro das células são essenciais para a regulação epigenética da determinação sexual masculina. Isso acontece porque a enzima KDM3A depende do ferro para funcionar. Essa enzima remove a marca repressora H3K9ME2 no locus do gene SRY. Então, quando há deficiência de ferro, a atividade dessa enzima é prejudicada. Com isso, a marca repressora se acumula e o gene é menos expresso e a diferenciação testicular em embriões XY pode ser comprometida. Então, de forma bem resumida, menos ferro leva a menor atividade da enzima, maior repressão epigenética no gene e menor desenvolvimento testicular. A principal contribuição científica do artigo é mostrar uma conexão direta entre nutrição materna, metabolismo do ferro, epigenética e determinação sexual.
Ou seja, a presença do cromossomo Y e do gene SRY não é o suficiente sozinha para garantir o desenvolvimento masculino. É necessário que o ambiente celular tenha condições adequadas para ativar esse gene no momento correto. Então, esse resultado reforça muito bem a ideia de interação entre o gene e o ambiente. O fator nutricional materno, nesse caso o ferro, foi capaz de alterar marcas epigenéticas e mudar o destino do desenvolvimento gonadal fetal. E na medicina humana, isso é relevante porque os autores citam que a deficiência do ferro durante a gestação afeta aproximadamente 35,5% das gestantes. Como o estudo foi feito em camundongos, a gente não pode afirmar diretamente que o mesmo ocorre em humanos, mas esses resultados levam a uma hipótese importante sobre a necessidade de níveis adequados de ferro durante a gestação. E essa lógica também pode ser aplicada à medicina veterinária, especialmente quando pensamos na nutrição de fêmeas gestantes e no impacto da nutrição materna sobre o desenvolvimento embrionário. Então, a conclusão final é que o ferro não deve ser visto apenas como um nutriente essencial, mas também como um regulador metabólico e epigenético capaz de influenciar o desenvolvimento sexual fetal. Para revisar os principais pontos, nós preparamos um Kahoot com algumas perguntas sobre o conteúdo apresentado. Vocês podem acessar ele pelo código na tela ou pelo QR Code. E eu agradeço a participação de todo mundo. Espero que esse trabalho tenha ajudado a entender como o fator nutricional materno, nesse caso o ferro, pode influenciar mecanismos epigenéticos e afetar o desenvolvimento fetal.